Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso segundo vídeo dessa série de aulas sobre gênero e sexualidade. No primeiro vídeo a gente falou de alguns conceitos básicos. Basicamente a gente trabalhou os conceitos de sexo, gênero e sexualidade. Viu que são coisas diferentes, são diferentes dimensões do comportamento humano, que guardam relações entre si. O sexo, o gênero e a sexualidade, eles têm relação entre si, mas são coisas diferentes. E aí nós vimos que basicamente as polêmicas que existem na nossa sociedade sobre essas três questões dizem respeito a se sexo, gênero e sexualidade são coisas que podem ser combinadas de diferentes formas, ou se o gênero e a sexualidade precisam estar de acordo com o sexo biológico. Então tem pessoas que defendem que gênero e sexualidade são independentes do sexo. A pessoa pode optar por uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico, exercer uma sexualidade independente do seu gênero. E outras pessoas acreditam que não, que tanto a identidade de gênero quanto a sexualidade devem estar de acordo com o sexo biológico. Então essas são as polêmicas que existem na nossa sociedade a respeito de sexo, gênero e sexualidade. O que não é polêmica é que sexo, gênero e sexualidade são três dimensões diferentes do ser humano. São três dimensões diferentes. O sexo tem a ver com características biológicas, anatômicas. O gênero tem a ver com o papel social que o indivíduo exerce. E a sexualidade tem a ver com as relações afetivas que a pessoa desenvolve ao longo da vida. Então são três características diferentes do ser humano. Então, quem diz que sexo, gênero e sexualidade são a mesma coisa, não são a mesma coisa. São dimensões diferentes. A polêmica é se essas dimensões diferentes elas têm que seguir o mesmo padrão ou se cada indivíduo pode combinar essas dimensões de forma independente, ok? Isto posto, vamos conversar um pouco, a partir desse vídeo, sobre a importância que a identidade de gênero exerce na nossa sociedade. Por que a gente dá tanto valor à identidade de gênero? Por que é tão importante para nós nos definirmos como homem ou como mulher? Ou como pertencendo ao gênero masculino ou ao gênero feminino? Por que é tão importante para a maioria das pessoas? Claro, tem pessoas que não estão nem aí para essa identidade. Mas para a maioria das pessoas é algo muito importante. E antes de falar do porquê da importância da identidade, vamos demonstrar que a gente dá muita importância. Que você pode virar e falar assim, não, mas eu não ligo para isso. Isso para mim não é importante. Pode ser que de repente não, mesmo. Para algumas pessoas realmente isso não é uma grande questão. Mas para a maioria das pessoas é. E eu vou demonstrar para vocês. O momento em que fica mais evidente a importância que nós damos à identidade de gênero é quando uma mulher aparece grávida. Uma das primeiras perguntas que nós fazemos a uma mulher quando ela está grávida é se ela já sabe o sexo do bebê. Se ele é menino ou se ele é menina. E por que essa é uma das primeiras perguntas que nós fazemos? Porque a resposta a essa pergunta vai determinar uma série de procedimentos e comportamentos que a sociedade terá em relação a essa criança. Desde a família, desde os pais da criança, até a sociedade de um modo geral, vai determinar a forma como essa criança vai ser tratada a partir do sexo dela. A descoberta do sexo do bebê vai dar todos os primeiros passos para o início da construção da identidade dessa criança. A partir da descoberta do sexo do bebê, primeiro vai ser determinado o nome que essa criança vai ter. O primeiro traço de personalidade que uma pessoa tem é o nome que ela recebe. Então, se essa criança é do sexo masculino, ela vai receber nomes de menino. Se ela for do sexo feminino, vai receber nomes de menina. Claro que tem as pessoas que já vão pensando nos nomes unissex, nome que pode ser tanto para menino ou para menina, mas em geral existem nomes masculinos e nomes femininos. Segunda coisa, além da escolha do nome, a escolha do enxoval. As cores das roupinhas, dos cobertorzinhos, como vai ser o quarto da criança, tudo, que tipo de estampa vai ter, que tipo de desenho vai ter, tudo isso é determinado com base no sexo. Porque nós já temos internalizado que existem determinadas roupas e cores que são para meninos e determinadas roupas e cores que são para meninas. E os brinquedos que essa criança vai ter também são determinados. Nós já internalizamos na nossa sociedade que existem brinquedos que são para meninos e brinquedos que são para meninas. Então percebam que a partir do momento que se sabe, que se identifica o sexo da criança,
a família já vai trabalhar na construção da identidade de gênero dessa criança. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou se isso é ruim. Há pessoas que defendem que não, que você tem que criar a criança de forma neutra e ela que vai decidir a sua identidade de gênero. Outras pessoas já acham que isso é bobagem, que você, a partir do sexo da criança, já vai ajudando ela a construir sua identidade de gênero, como masculino ou feminino. E que aí depois de adulta a criança decide se muda a sua identidade de gênero, se mantém sua identidade de gênero. Não vou entrar na questão se isso é certo ou se isso é errado, mas eu quero mostrar para vocês que é assim que a sociedade trabalha. A partir do sexo da criança, a sociedade já trabalha para construir uma identidade de gênero. Então a criança já nasce tendo uma identidade de gênero colocada para ela. Conforme ela se desenvolve, algumas pessoas vão manter essa identidade de gênero que foi construída para ela desde o nascimento, outras pessoas vão trocar essa identidade de gênero, ou vão construir novas identidades a partir dessa que ela teve. E não só, assim, o momento do nascimento, né, o nome, o enxoval, os brinquedos, mas às vezes o futuro da criança também já passa por isso. Às vezes, desde o nascimento, os pais já pensam, bom, se for menino, vai estudar em tal lugar, vai se relacionar com tais pessoas, vai ter essa profissão. Existem famílias que já desde o nascimento o pai já imagina, não, vai continuar os negócios da família, vai ter a mesma profissão que o pai. Já se for menina, a família já pensa diferente. Às vezes vai estudar numa outra escola, vai estudar num lugar diferente. Se for menina, vai se relacionar com outras pessoas. E às vezes vai ter uma outra profissão, dependendo. Tem famílias que os negócios da família vão ser continuados pelo filho. Se for menina, vai trabalhar com outra coisa. Então, né, porque a sociedade também pensa em certas coisas são para homem e certas coisas são para mulher. Em sociedades patriarcais, que é o caso da nossa sociedade, e nas aulas de história, a gente vai falar, quando a gente for falar da cultura e da sociedade do Brasil colonial, eu vou explicar o que é o modelo patriarcal de sociedade do ponto de vista histórico. Do ponto de vista sociológico, a gente pode dizer que uma sociedade patriarcal é uma sociedade em que o homem prevalece, em que os chefes são homens. Os chefes da família, os chefes da sociedade são homens. Então o homem tem uma predominância sobre a mulher. O homem tem uma posição de comando, uma posição de domínio, uma posição de poder sobre a mulher. Isso é uma sociedade patriarcal do ponto de vista sociológico. Nas aulas de história a gente vai entender isso como um processo histórico, de onde vem essa construção. Então a gente vai relacionar esse tema aqui depois com as aulas de história. Mas nas sociedades patriarcais, e a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, em geral o nascimento de um menino tem um significado especial. O menino vai ser o herdeiro, vai ser aquele que vai continuar as realizações da família, vai ser aquele que vai receber o nome do pai. Parem para pensar, por que a gente tem... por que é comum na nossa sociedade que os meninos tenham nome, às vezes o mesmo nome do pai, o mesmo nome do avô, o mesmo nome do tio, né? É fulano júnior, fulano filho, fulano neto, fulano sobrinho. E a gente não tem um equivalente para menina. Fulana filha, fulana neta, fulana sobrinha. Até existe, mas é muito raro. Eu particularmente não conheço ninguém. Eu conheço, no caso, a minha família tem, minha mãe tem o mesmo nome da minha avó, por exemplo. Mas ela não é Maria filha, é só Maria. Até porque Maria é um nome bem comum. Mas assim, o equivalente ao júnior, ao filho, ao neto, no sobrenome, né, como parte do nome, não tem. Por quê? Porque vem dessa prevalência do que o filho homem ele é o continuador da trajetória do pai. Já a filha não é continuadora da trajetória da mãe, porque numa sociedade patriarcal a mulher está subordinada ao homem. Então a mulher não tem o que continuar. Então quando a gente começa a pensar nesses detalhes da nossa sociedade, a gente começa a ver esses indícios de que sim, nós vivemos numa sociedade em que o homem tem uma posição superior à mulher. E por que o masculino prevalece? Por que na nossa sociedade o homem tem uma posição de privilégio? E quando eu falo de privilégio, e isso vale tanto para a questão de gênero, quanto para a questão de raça, quando a gente fala de privilégio, a gente está falando de uma pessoa que tem acesso a coisas que outras pessoas não têm. Ser privilegiado não é um defeito. E não é assim, eu sou privilegiado, então eu tenho que ser punido. Não. Ser privilegiado quer dizer que você teve acesso a coisas que outras pessoas não tiveram. Na nossa sociedade, pessoas brancas e homens são privilegiados. Homens brancos são muito privilegiados.
porque eles têm acesso a coisas que pessoas negras e mulheres não têm. Eles têm mais facilidades, enfim. Isso quer dizer ser privilegiado. Né? Então, não é problema ser privilegiado. Não é ruim ser privilegiado. Não é vergonha ser privilegiado. A questão é que a partir do momento que você se reconhece como alguém privilegiado, o natural é que você queira que mais pessoas tenham acesso às coisas que você teve. Então, o certo é que... Né, bom, não vou entrar na questão de dizer para vocês que é certo e que é errado, mas seria melhor, na minha opinião, que as pessoas que se reconhecem como privilegiadas que adotassem posturas para tentar ajudar outras pessoas a terem acesso, pessoas que não são privilegiadas a terem acesso a essas coisas. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas assim, é um dado, e a gente vai ver a partir de dados, de pesquisas, de levantamentos nesse vídeo e no próximo, que sim, na nossa sociedade os homens são privilegiados. E é muito comum que a gente internalize, que a gente associe o fato do homem ocupar determinadas posições ou do homem ter certos privilégios na sociedade como se isso fosse uma questão biológica. Bom, o homem é biologicamente mais forte, o homem é biologicamente mais bravo, o homem é biologicamente mais racional, o homem é biologicamente mais capaz de exercer posições de comando do que a mulher. Primeiro, não necessariamente. E existem muitas mulheres que são mais fortes, ou mais inteligentes, ou mais capazes do que muitos homens. A gente vai falar de força, pega uma mulher lutadora de MMA, uma mulher que é halterofilista, ela vai ser muito mais forte do que a maioria dos homens. Tudo bem que existem determinadas características biológicas que, de repente, num esporte de alto nível, o homem consiga alcançar um desempenho maior do que a mulher, no geral. Em alguns esportes de alto nível isso acontece. Mas não é um dado biológico que o homem seja necessariamente superior à mulher. Existem casos e casos, tá? Então não é um dado biológico que o homem tem que comandar. E isso também não é algo universal, que a gente pensa assim, já que é natural que o homem exerça poder sobre a mulher, então em todas as sociedades o homem vai ter posição de destaque. Não. A sociedade patriarcal não é um modelo universal. Existem sociedades matriarcais, em que a mulher exerce posição de comando. Existem sociedades em que a mulher é a líder. Existem sociedades em que a linhagem familiar é determinada pela mãe, não pelo pai. A nossa sociedade que é patriarcal, a linhagem é determinada pelo pai. Por isso o filho, por isso o júnior, por isso os filhos em geral recebem o sobrenome do pai. Eles pertencem à família do pai. E a esposa, muitas vezes, adota o nome do marido quando se casa. É uma sociedade patriarcal. Quem determina a linhagem familiar é o homem. Existem sociedades em que os filhos recebem o sobrenome da mãe, que o marido adota o nome da esposa, porque é a linhagem materna que define. Então, isso não é universal, não vale para todas as sociedades. Se não é um dado biológico, nem é um dado universal, significa que é algo construído historicamente e socialmente. Então, se é uma construção histórica e social, isso foi feito em algum momento. A sociedade decidiu em algum momento, por alguma razão, que os homens deveriam ter posições de comando e as mulheres não. E por que isso acontece? Bom, a gente vai tentar entender os porquês disso daqui a pouco. Mas vamos parar para pensar. Na nossa sociedade, muitas vezes, o que é associado ao masculino? O que é ser homem? Ao masculino é ligado potência, força, atividade, ser proativo, comando, bravura. São características que nós associamos ao homem. Já a mulher é associada à fragilidade, à docilidade, à passividade, né? A esperar que outro faça por ela. Se a gente parar para pensar, essas características não são necessariamente nem masculinas nem femininas. Tanto homens quanto mulheres podem ter todas essas características ou não ter nenhuma dessas características. Mas a gente associa que o homem de verdade, ele é forte, ele é proativo, ele comanda, ele não é comandado. Já a mulher, ela é frágil, ela é dócil, ela se submete e ela espera que façam por ela. Isso é uma construção, isso não é biológico. A nossa sociedade ensina isso para as pessoas. E muitas vezes nós compramos esse discurso. E aí, se eu sou homem, para me identificar como homem, eu tenho que ser forte, eu não posso ser frágil. E se eu sou mulher, eu tenho que ser frágil, eu não posso ser forte. Mas vocês conhecem mulheres fortes e vocês conhecem homens frágeis. E não tem problema para o homem ser frágil e não tem problema para a mulher ser forte. Mas a nossa sociedade adotou isso como padrão. E nós
às vezes sem querer reproduzimos esse padrão. Quando alguém está sendo medroso, a gente vira para a pessoa e fala, vira homem, seja homem. Por quê? Porque a gente associa a coragem ao masculino. Quando alguém está sendo medroso, está sendo mulherzinha. Por quê? Porque a gente associa a fragilidade à mulher. Então, quando a gente para pensar nessas associações que a gente faz, nessas características que a gente atribui ao masculino e ao feminino, a gente tem que se perguntar por que a gente faz essas atribuições. E segundo, essas atribuições fazem sentido? Faz sentido eu achar que toda mulher tem que ser frágil e todo homem tem que ser forte? Que todo homem tem que ser líder e que toda mulher tem que ser submissa? Por quê? De onde isso vem? Então, a nossa sociedade educa as crianças desde pequenas, desde o nascimento, desde que se descobre o sexo da criança, às vezes antes de nascer, às vezes já desde que se descobre o sexo da criança, a nossa sociedade tenta atribuir essas características às crianças do sexo masculino ou do sexo feminino. E isso vai fazer com que uma determinada identidade de gênero se construa, seja ela masculina, seja ela feminina. Então, a nossa identidade de gênero, na sociedade em que nós vivemos, ela já parte de uma diferenciação entre homem e mulher que tende a colocar o homem, e principalmente o masculino, né, que é o gênero, acima do feminino. E isso vai determinar certas características de homens e mulheres dentro da nossa sociedade. Um dos problemas que essa determinação coloca pra gente é que nem todo mundo se identifica com essas características, com esses papéis. E quando eu falo de identificação, pessoal, eu não estou falando necessariamente do transgênero, da pessoa que nasce com sexo masculino, por exemplo, mas se identifica com sexo que se identifica com gênero feminino, ou o contrário. Eu estou falando da pessoa que, por exemplo, do homem que nasce com sexo masculino, se identifica com gênero masculino, sente atração por pessoas do gênero feminino, portanto é um homem cis. Ele é um homem cisgênero, pertence ao gênero equivalente, se identifica com o gênero equivalente ao seu sexo, e heterossexual. Então, homem cis heterossexual. Não estou falando de homossexual, não estou falando de transexual. Estou falando do homem cis hétero, por exemplo, ou da mulher cis hétero. Mas que não se identifica com os valores atribuídos ao seu sexo, ao seu gênero e à sua sexualidade. Então, quando a gente fala de inadequação, a gente não está falando só do homossexual ou do transexual que tem, ou transgênero, que tem esse problema de adequação numa sociedade que enxerga o gênero, a sexualidade como binários, né, como homem e mulher. A gente está falando também da pessoa que é heterossexual, cisgênero e que não se identifica com esses valores. Vocês devem conhecer mulheres heterossexuais, cisgênero, um padrão ali que a sociedade espera, mas que não se coloca como uma mulher frágil e que não tem uma atitude de passividade e que tem características que normalmente se atribuem ao homem. Então, uma mulher proativa, que tem uma facilidade ou uma afinidade com posições de comando, que tem opiniões mais fortes, muitas vezes essa mulher vai ser colocada como, essa daí eu acho que que joga no outro time. Então ela vai ser acusada de não ser verdadeiramente mulher, porque ela se identifica com algumas características masculinas, mesmo ela sendo uma mulher cis hétero, mesmo ela não sendo homossexual, mesmo ela não sendo transgênero. Mas ela vai ser julgada como não sendo uma mulher de verdade. Ou um homem que é mais frágil, que expõe seus sentimentos, né? Ou, sim, expor sentimentos não é sinal de fragilidade necessariamente, mas uma pessoa que seja um homem que seja mais sensível, que expõe mais seus sentimentos, que não é tão agressivo, vai ser colocado como, esse cara aí eu sei não, hein? Então quando a gente fala de adequação e inadequação, e quando a gente fala dessas normas que a sociedade coloca para isso é ser homem e isso é ser mulher, existem pessoas que não são homossexuais, pessoas que não são transgênero, mas que também não se adequam a esses valores. Por exemplo, dentro um valor que se espera do homem heterossexual, que ele seja um pegador, por exemplo. Que ele tem que ficar com várias meninas, tem que ficar com várias mulheres. E tem homens que não acham isso legal. Não tem que ficar com várias mulheres, eu quero ficar com uma.
Ou não quero ficar com ninguém agora, quero focar em outra coisa, quero priorizar meus estudos, por exemplo. Ou vou esperar o casamento. Né? Muitos jovens, por questões religiosas, ou às vezes não religiosas, também falam, não, eu quero ter uma vida sexual só depois de casado, eu quero conhecer alguém especial primeiro. E aí os amigos vão virar e falar, isso aí não, hein? Isso aí é coisa de mulherzinha. Por quê? Isso não determina ser homem ou ser mulher. O que determina? Sexo, características biológicas. Gênero, a identidade com a qual a pessoa se identifica. Sexualidade, por quem ela sente atração, com quem ela quer se relacionar. Então, se um menino tem características biológicas masculinas, se identifica como pertencente ao gênero masculino e sente atração e quer se relacionar com pessoas do gênero oposto, ele é um homem cis hétero. O fato dele ser hétero não é determinado pela quantidade de pessoas com quem ele fica, é determinado por com quem ele gostaria de ficar. Então perceba que essa questão da adequação e inadequação não mexe só com quem é homossexual, com quem é transgênero, mexe com todo mundo, quando os valores colocados são muito rígidos. Mas vamos lá. A sociedade estabelece papéis de gênero. E toda a sociedade estabelece papéis para o masculino e para o feminino. Esses papéis mudam de uma sociedade para outra, mudam de uma época para outra, mas esses papéis são estabelecidos. E toda a sociedade faz isso. E a sociedade faz isso acreditando que esses papéis, quando executados, vão ser bons para a sociedade. Vai trazer ganho para a sociedade, que a sociedade vai se manter e vai se reproduzir. Reproduzir tanto no sentido biológico, né, de ter mais pessoas, de nascerem mais pessoas, quanto reproduzir no sentido de reproduzir os comportamentos, que as pessoas mantenham determinados comportamentos. Então, isso vale para a sociedade se manter. Só que o que acontece é que muitas vezes esses papéis são naturalizados. O que é naturalizar? A gente confundir o que é característica biológica, que nasce com a pessoa, com aquilo que é socialmente aprendido. Então a gente volta na questão. O homem ser agressivo, isso não é biológico. Tem gente que justifica, não, a testosterona deixa o homem mais agressivo. Isso é um traço de personalidade, isso é um traço psicológico, isso é um traço que a pessoa aprende durante a vida. Não é um dado biológico, senão todos os homens seriam igualmente agressivos, porque todos os homens têm uma taxa de testosterona maior do que as mulheres. Então todo homem seria agressivo, e nem todo homem é agressivo. Então não é um dado biológico, é uma construção. O homem tem que ser agressivo, o homem tem que se impor. Isso é a sociedade que ensina, isso não é biológico. Então a gente naturalizar isso, é confundir o que é biológico, que nasce com a pessoa, com o que é socialmente construído. E isso fica muito claro justamente quando, que eu acabei de citar, quando os indivíduos não se identificam com esses papéis ou não se adequam a esses papéis. Então, o homem que não é agressivo, ele vai dizer, eu sou homem, mas não me identifico com essa característica que dizem que é do homem, de ser agressivo. Mas eu me vejo como homem, eu sou homem. Então, tá errada essa característica, né? Isso não é do homem, isso é uma característica de alguns indivíduos. E que não necessariamente precisam ser do sexo masculino ou do gênero masculino. Existem mulheres que são agressivas. Mas aí uma mulher agressiva vai ser vista como masculinizado. Percebem como a gente associa determinadas coisas a ser homem ou a ser mulher e isso não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher, muitas vezes? Então é esse tipo de coisa que eu gostaria que vocês refletissem nessas aulas. Enfim, e aí, quando a gente percebe que esses dados não são naturais, a gente também começa a questionar que as relações entre gêneros também não são naturais. Em que sentido elas não são naturais? Quando eu falo relações entre gênero, eu não estou falando de relação sexual, relação afetiva, mas a relação entre o papel masculino e o papel feminino na sociedade. Nós, numa sociedade patriarcal, temos que o homem está acima da mulher. Então é natural que o homem exerça posições de comando, que o homem seja o chefe da família, que o homem seja o chefe da relação. Enfim, a gente associa isso. Na sociedade patriarcal, o homem está na posição de comando. Mas quando a gente percebe que isso não é natural, não é um dado biológico que o homem prevaleça sobre a mulher, a gente começa a questionar. Por quê o homem prevalece sobre a mulher? E o que é, de fato, um comportamento masculino e um comportamento feminino? Por que determinados comportamentos não podem estar presentes nas mulheres? Ou por que determinados comportamentos não podem estar presentes nos homens? Então, quando a gente percebe que isso é uma construção histórica e social, isso significa que poderia ser de outra forma. E isso significa que se alguns comportamentos, alguns padrões, alguns valores na nossa sociedade não estão funcionando direito, é possível que eles sejam transformados, é possível que se mude. Então aí a questão é,
Se é histórico e se é social, pode ser mudado. E aí a gente tem que se questionar. O que precisa mudar? Precisa mudar? Se precisa mudar, como vai mudar? Algumas coisas pode ser que não precise mudar, outras coisas pode ser que precise. E é essa reflexão que a gente tem que fazer quando a gente fala das relações de gênero. Uma das coisas que é assim, toda a sociedade tem, e que é a primeira coisa que os sociólogos observam quando se trata de relação de gênero, é a divisão sexual do trabalho. O trabalho é o primeiro divisor do que é masculino e do que é feminino. E quando eu falo de trabalho, não estou só falando do trabalho da nossa sociedade capitalista contemporânea, que é sair de casa, ir para uma empresa, ir para uma fábrica, ir para o campo trabalhar. Não. Estou falando das atividades de um modo geral. Desde cuidar dos filhos, educar os filhos, cuidar da casa, até construir naves espaciais. É toda atividade humana. Existem atividades que são atribuídas à mulher e atividades que são atribuídas ao homem. Isso é em todas as sociedades. Existem atividades masculinas, atividades femininas e atividades que são para os dois. E aí a grande questão que a gente tem que colocar na nossa sociedade, hoje, em 2020, no mundo em que nós vivemos, faz sentido que existam atividades exclusivas para homens e atividades exclusivas para mulheres? Se sim, quais? Se não, por que a gente se comporta como se isso ainda existisse? Isso é uma reflexão, tá? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, nem que é para pensar uma coisa ou outra. Estou colocando a reflexão para vocês. Quando a gente fala de estudos de gênero, e aí estudos de gênero, relembrando o primeiro vídeo, estudos de gênero é o que estuda os papéis do homem e da mulher na sociedade. Os estudos de gênero, eles sempre se preocuparam, desde o início, com o papel da mulher no mundo do trabalho e na família. Então, quais são as atividades que a mulher exerce? E aqui vocês vão reparar que eu vou começar a falar nesse vídeo, e provavelmente o próximo, eu meio que vou falar só de mulheres. Então, os estudos de gênero, na verdade, eles começam estudando a diferença entre o masculino e o feminino, a diferença entre homens e mulheres. Os estudos de gênero vão se preocupar com a questão do transgênero e da homossexualidade num outro momento. Então, a gente vai falar de transgêneros e de homossexuais em outros vídeos, mais pra frente. Primeiro, a gente vai falar da questão da mulher na sociedade. Hoje em dia, e eu vou mostrar para vocês dados, eu estou prometendo, mas uma hora vai chegar esses dados. As pesquisas mostram, existem dados concretos, como eu já disse no outro vídeo, não é achismo, não é uma impressão. A gente está falando com base em pesquisas, com base em dados oficiais. Os dados mostram que as mulheres, em geral, na nossa sociedade, ocupam cargos menos qualificados que homens, isso na média, tá? Então, aí você pode virar e falar assim, mas eu conheço uma mulher que é presidente da empresa. Calma, na média, existem mais homens em cargos de comando do que mulheres, e as mulheres ocupam mais cargos com função menos qualificada. Na média, para exercer o mesmo trabalho, para exercer a mesma função, a mulher ganha menos do que o homem, e funções que são geralmente, predominantemente femininas, como secretária, e são profissões que a gente já imagina no feminino, né? Secretária, enfermeira, professora, que são profissões em que existem mais mulheres do que homens trabalhando, são profissões com remuneração pior do que profissões que têm muitos homens trabalhando, como, por exemplo, engenharia. Então, nas áreas profissões que têm mais mulheres, os salários geralmente são mais baixos do que profissões que têm mais homens. E mesmo quando você tem um homem e uma mulher exercendo o mesmo cargo, a mesma função, na média, a mulher ganha menos do que o homem. Por quê? Isso tem motivos históricos e sociais, isso é uma construção. No geral, pessoal, no fundo, isso vem da seguinte ideia. Numa sociedade patriarcal, qual é a função da mulher na sociedade patriarcal? Engravidar, ter o filho, amamentar, cuidar das crianças, cuidar da casa. Essa é a função da mulher. Função do homem: engravidar a mulher e sustentar a mulher enquanto ela cuida da casa e dos filhos. E também sustentar os filhos. Então a mulher é a que vai cuidar da casa e da família, e o homem é o que vai sair para trabalhar, para sustentar a casa. Essa é a divisão no modelo de sociedade patriarcal. Hoje em dia a sociedade capitalista não permite muito que isso aconteça, né? A grande maioria das famílias, tanto o homem quanto a mulher, precisam trabalhar. Isso é uma outra discussão. Mas mesmo assim as atribuições domésticas continuam sendo mais da mulher do que do homem. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Se a função do homem sustentar a casa,
a mulher não precisa ganhar um salário suficiente para sustentar a família. Essa é a lógica por trás. Isso era muito claro, por exemplo, no século XIX. Quando vocês forem estudar a Revolução Industrial comigo, vocês vão ver que as mulheres ganhavam menos do que o homem porque a mulher ganhava menos do que o homem. Não tinha uma outra justificativa. A mulher ganha menos porque não é a mulher que sustenta a casa. Quem sustenta a casa é o homem. Então, se não é a mulher que sustenta a casa, o salário dela não precisa ser alto. Do homem precisa. Por isso que a mulher ganha menos do que o homem, para exercer a mesma função. Tem outras justificativas também. A mulher é menos competente do que o homem. Então, se ela exercer a mesma função, o trabalho dela vai ser pior. Então, ela vai ganhar menos. Mulher engravida, tira licença maternidade. Então, não vou pagar o mesmo salário porque, de vez em quando, ela vai ficar ausente aqui e eu vou perder dinheiro. Então, já que ela vai ser menos produtiva, porque ela tem filho, de vez em quando ela vai precisar faltar para levar o filho no médico, vai precisar faltar para cuidar do filho, então ela vai ganhar menos porque ela é menos produtiva. Tudo isso a gente sabe que não é verdade, porque o homem também falta, o homem não engravida, mas o homem também tira licença, o homem também fica doente, o homem eventualmente cuida dos filhos também, por mais que na nossa sociedade isso seja visto como uma atribuição feminina, existem homens que sim, cuidam dos filhos. E aí? Não está errado isso. Então, todas essas questões são colocadas para justificar porque a mulher ganha menos do que o homem, mas que se a gente parar para pensar não faz sentido nenhum, porque se ela exerce a mesma função e entrega o mesmo resultado, por que ela ganha menos? E aí a gente vai ouvir absurdos como esse, que tá aí tá meio embaçadinho, mas aí na imagem, vocês estão vendo o antigo governador do estado de São Paulo, o Paulo Maluf. Ele foi governador do estado de São Paulo na época da ditadura militar, então ele não foi eleito governador, ele foi colocado como governador pelos militares em São Paulo. Quando ele era governador do estado de São Paulo, teve uma greve de professoras. Não só professoras, professores, mas naquela época mais do que hoje, mas ainda hoje, principalmente na educação básica, no ensino fundamental 1, nas séries iniciais, existem muito mais mulheres professoras do que homens. Quando vai para o fundamental 2, aí já começa a equilibrar, no ensino médio é um pouco mais equilibrado, mas ainda assim existem mais professoras do que professores, principalmente por causa do ensino fundamental. No ensino fundamental tem muito mais mulher do que homem. Muito mais mulher do que homem. Então, o magistério é uma profissão com uma proporção maior de mulheres. E as professoras e professores do estado de São Paulo fizeram uma greve reivindicando melhores salários. A resposta do governador Paulo Maluf para a crítica de que os salários dos professores eram baixos foi a seguinte, foi essa que vocês estão vendo aí. Professora não é mal paga, ela é mal casada. O que ele está querendo dizer? Ela não ganha mal. Ela ganha ali os trocadinhos para ela ir no cabeleireiro, fazer a unha, comprar uma roupa. A função de sustentar a casa é do marido. Então, se ela não está tendo como sustentar a casa dela, não é que ela ganha pouco. É o marido dela que não presta. É ela que é mal casada. É ela que tivesse arrumado um marido melhor para sustentá-la. Conseguem perceber o absurdo dessa frase? Conseguem perceber o absurdo dessa frase? Se você consegue perceber o absurdo dessa frase, excelente. Mas na nossa sociedade, ainda hoje, isso não era lá nos anos 70 e 80, ainda hoje tem gente que pensa parecido. De um jeito ou de outro, acaba tendo um pensamento semelhante. Mas né, o marido que tem que sustentar, o marido que tem que prover as coisas em casa, isso não é função da mulher. Por que não? Porque a mulher não pode sustentar a casa. Aliás, hoje no Brasil a maioria das famílias é sustentada por mulheres. Existem muitas mulheres que ganham mais do que o marido, existem mulheres que ganham igual ao marido, então o salário dela vai fazer falta, e existem mães solteiras, existem mulheres divorciadas, existem mulheres viúvas, que não tem um homem para sustentar a casa, que tem que sustentar sozinhas. Então isso de a mulher não ganha mal, a mulher é mal casada, isso mostra como essa ideia da prevalência, de que a mulher ela tem que ser subordinada a um homem na sociedade. E é nesse contexto, então, que aí agora a gente vai seguir esse vídeo falando sobre isso, é nesse contexto que a gente vai falar sobre o feminismo, que a gente vai discutir um pouco questões ligadas ao feminismo. Eu vou dar uma breve introdução aqui no final desse vídeo, porque eu acabei de ver também que o tempo está se estendendo demais. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco do histórico do feminismo e dos estudos, né, das contribuições que o feminismo traz enquanto discussões acadêmicas, discussões científicas. Tá? O feminismo dá pra gente falar que ele tem um aspecto tanto político quanto um aspecto de pesquisa. Então só uma introduçãozinha aqui sobre o feminismo, que a gente vai tratar mais no próximo vídeo. Primeiro, feminismo não é o oposto de machismo, tá?
O que é machismo? Machismo é essa ideia de que o homem é superior à mulher e que o homem tem que dominar a mulher e que a mulher tem que ser subordinada ao homem. Isso é machismo. Feminismo não é o oposto. O feminismo não é achar que a mulher é superior ao homem e que o homem tem que ser subordinado à mulher. Não. O feminismo é um termo que, na verdade, engloba muita coisa. Existem muitos tipos de feminismo e existem muitas feministas que pensam diferente umas das outras. Então, nem todo feminismo é igual. Tem feminismos que defendem determinadas coisas, feminismos que defendem outras. Existem feminismos que são mais próximos a determinados assuntos, feminismos que são mais específicos a outros assuntos. Existem muitos tipos de feminismo. Existem cristãs feministas e que não deixam de ser cristãs por isso. Existem mulheres muçulmanas feministas e que não deixam de ser muçulmanas por isso. Existem feministas que não são religiosas. Existem feministas que defendem uma liberdade sexual, entendem liberdade sexual de uma forma, existem feministas que entendem liberdade sexual de outra forma, existem feministas que têm uma visão mais conservadora sobre o corpo, outras têm uma visão mais progressista sobre o corpo, enfim, tem muitos tipos de feminismo. E existem feministas de direita, feministas de esquerda. Nossa, feminismo não é uma coisa de esquerda? Não. Se a gente pegar a história do feminismo no Brasil, por exemplo, as feministas que lutaram pelo direito ao voto da mulher, muitas delas eram de direita, católicas de direita conservadoras, e lutaram pelo voto feminino. No interior de São Paulo, na década de 30, as mulheres feministas eram de extrema direita, e você tem feministas de extrema esquerda. Então, a gente não está falando de direita e esquerda quando a gente fala de feminismo, tá? Claro que hoje, em geral, a maior parte dos movimentos feministas se identifica com a esquerda, mas o feminismo em si não tem nada a ver com esquerda e direita, tá? Historicamente, tem feministas de todos os tipos. Mas quando a gente fala de feminismo de um modo geral, a gente está falando de movimentos e estudos, então tanto uma questão política quanto uma questão acadêmica, científica, que tratam dos direitos das mulheres na sociedade. Vai ter feministas que vão dizer que as mulheres têm que ter mais direitos do que os homens. Vai ter feministas que vão dizer que as mulheres têm que ter exatamente os mesmos direitos que os homens. E vai ter feministas que vão dizer que homens e mulheres precisam ter direitos específicos para sua condição. Tem vários tipos de feminismo. Mas, de um modo geral, a ideia do feminismo é trazer uma equiparação entre homens e mulheres. O que seria uma equiparação? Que tenham iguais oportunidades e que tenham direitos equivalentes. Não necessariamente iguais. O que seria equivalente não necessariamente igual? Por exemplo, uma lei como a Lei Maria da Penha, por exemplo, que é sobre a violência contra a mulher. Por que não existe uma lei equivalente para os homens? Porque na nossa sociedade as mulheres sofrem muito mais violência de gênero do que o homem. Violência de gênero contra o homem não existe na nossa sociedade. Existe violência de gênero contra a mulher. Então você precisa ter uma legislação específica para proteger as mulheres da violência de gênero e não precisa ter uma legislação específica para defender os homens da violência de gênero, porque eles não sofrem violência de gênero. Então, essa é a ideia da equiparação. A equiparação, você, por exemplo, cria uma lei, não é para que as mulheres tenham um benefício a mais do que os homens, mas para que as mulheres não sofram uma violência que os homens também não sofrem. Então você cria uma lei para evitar que essa violência contra as mulheres exista, já que o equivalente para os homens não existe. Então isso é a ideia de equiparação, é você tentar deixar homens e mulheres com condições semelhantes na sociedade. Ao longo da história, o feminismo ele surge principalmente no que diz respeito a questões de trabalho. O início do feminismo, dos movimentos feministas, está muito mais ligado ao mundo do trabalho, mas aos poucos ele se difundiu. Ele vai tratar tanto das relações, né, afetivas, de família, dos aspectos mais variados da participação da mulher na sociedade. No próximo vídeo, a gente vai traçar um histórico desse feminismo e ver algumas contribuições acadêmicas para os estudos sociológicos que autoras feministas trouxeram para a gente compreender as relações de gênero na nossa sociedade. Até mais!